sequência, estaremos entoando louvores, canções de adoração ao nosso Deus. Vamos todos, em uma só voz, fazer o recitativo bíblico. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. Eu sei que você pode ler melhor, eu sei que você pode fazer essa recitação como uma declaração da verdade e convicção que você tem no seu coração. Então vamos lá mais uma vez, repetir. E clamar uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. E nós vamos continuar fazendo essa declaração através da canção, declarando que nosso Deus, Ele é santo para sempre. Continuar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, 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 santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Os anjos e os anjos cantam. Diga: santo, santo, toda a criação. Santo, exaltado, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação. Santo, exaltado é, Santo,
Glória a Deus, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui essa noite? E essa é uma presença muito acessível. Como a palavra de Deus diz, santo, santo, santo. Nós temos livre acesso para poder estar proclamando o nome do Senhor. Vamos proclamar isso em canção? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Nas palmas para ficar bem bonito para Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber. hoje o Declare santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Poderoso, só Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber. hoje o Então erga suas mãos e louve. Louve, louve e exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Oh, louve, louve, louve. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve, louve seu nome para sempre. Aleluia. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui essa noite, porque eu acho que tem gente que não entendeu o que é ter livre acesso para entrar na presença do Senhor. Então vamos convidar primeiro os homens para cantar com a gente. São os homens, Daniel. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Diga santo é o Senhor. Oh, poderoso. Vem meninas, vem meninas, vem meninas. Digno de toda honra, digno de toda glória E de receber. E de receber hoje Então louve ao Senhor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Oh, louve, louve seu nome para sempre. Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. e pra finalizar, seu nome para sempre. Louve ao Senhor. Aleluia. Meus queridos, esse mesmo espírito de louvor, de adoração, esse reconhecimento de que Deus, o nosso Deus, é um Deus santo, nós teremos a oportunidade de devolver a Ele parte daquilo, uma pequena parte daquilo que Ele tem nos dado através dos dízimos e das nossas ofertas. A dedicação dos dízimos, a entrega dos dízimos, ofertar, é um ato de gratidão ao Senhor e reconhecimento de tudo que somos e temos provém da sua boa mão. Então estaremos ainda declarando, agradecendo ao Senhor,
declarando a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. E na medida que estivermos cantando, você poderá sair do seu lugar e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Querido, talvez você chegou e o louvor já tinha começado e você não prestou atenção em quem está do seu lado. Eu vou convidar você agora a olhar a preciosidade que está do seu lado, o seu irmão, a sua irmã. Pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, mas pode ser um irmão aqui da igreja. Então saúda ele com alegria e nós vamos cantar a canção que cantamos de noite. Enquanto você vai sair do seu lugar para trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua vida, nós vamos cantar em agradecimento ao nosso Deus. Agradeço pela vida. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos dizer, como cantamos de manhã, agradeço pela vida. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, Pela mesa e o partir do pão. pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Vamos dizer isso mais uma vez, agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Vamos dizer, eu agradeço. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço. Pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço. E por todo o bem que o Senhor, só Ele faz. Só Ele faz. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Agora eu vou convidar você a dar a mão a quem está do seu lado. E nós estamos dizendo, agradeço, Senhor, pela vida, pela comunhão, por essa comunhão maravilhosa, em nome de Jesus. E se qualquer espírito de querer de desunião neste lugar, enquanto cantamos, haverá liberdade neste lugar, porque Deus habita no meio dos louvores. Ele tem poder para quebrar qualquer maldição, qualquer palavra lançada contra nós. Então, irmão, pega aí com fé a mão do seu irmão e nós vamos cantar esse coro mais uma vez. Agradecemos, Senhor, por tudo. Vamos dizer: agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. só a igreja irá dizer agora. Vamos ouvir a voz da igreja.
Recebe o nosso louvor, Senhor. Agora vamos dizer: agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e através de nós. Feche os seus olhos, incline sua cabeça. Te damos graça, Pai, por esse momento, esse ajuntamento, onde teu povo se reúne para adorar o Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, porque aqui está um povo comprado e remido pelo bom preço, preço de sangue, em reconhecimento que o Senhor fez e fará por nós. Nós se reunimos para adorar o Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, pelas vidas que se devolveram dízimos e oferta aqui à tua casa para a manutenção da mesma. Que o Senhor possa estar derramando graça com abundância na vida de cada um dos teus filhos. E aqueles que por motivo ou outro, nesse momento está devolvendo aquilo, parte daquilo que o Senhor deu, que o Senhor possa estar abrindo portas e dando as condições necessárias para que também tenham a alegria de devolver parte do que o Senhor tem colocado na sua vida. Te louvamos, Pai, pelo que tudo que está acontecendo na noite deste dia. Te louvamos pela celebração da manhã, a palavra ministrada que falou profundamente aos nossos corações. E já pela fé, nós queremos te agradecer pela palavra que mais uma vez vai ser falada e ministrada através do teu servo. Visita cada um, Pai Santo, dos teus filhos aqui nas suas particularidades. Atende os desejos do seu coração para a glorificação do teu nome e edificação de vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, podeis assentar? Conferência de Ação Social, no seu segundo momento, pela manhã. Louvamos a Deus pelos irmãos que estiveram aqui pela manhã. Puderam conhecer de perto os trabalhos oferecidos ali através do Instituto Mutar, nosso CAD, ali na Bolívia. As crianças, as famílias, as atividades que ali são ofertadas. Nós louvamos a Deus por toda a equipe, a vida dos irmãos, colaboradores, os voluntários do Instituto Mutar, que dedicam parte da sua vida para servir. Nesse segundo momento, nós vamos continuar apresentando aquilo que essa agência do Reino do Céu aqui, nessa cidade de Valença, chamada Primeira Igreja Batista, tem feito também com o objetivo de transformar vidas. Generosidade que transforma vida. É isso que a nossa igreja tem se colocado à disposição, se propõe a estar fazendo. Realizando, promovendo algo que vida das pessoas possam estar sendo transformada. Vamos estar mais uma vez passando aí um vídeo
do CAD, para que, mais uma vez, aqueles irmãos que pela manhã não estiveram conosco possam estar vendo ali a atividade que o CAD tem executado ali no bairro da Bolívia. O tema dessa conferência não é por acaso, quando diz ação social, uma igreja saudável serve com amor e generosidade. O que os irmãos viram aí não é apenas oficina, não é apenas alimento, tem amor nisso aí, tem carinho. E quem não conhece, se porventura tem algum irmão que não conhece a atividade do CAD, está aí o convite, visite, veja, uma equipe de colaboradores que coloca carinho, coloca amor para servir aquela comunidade. Queridos, mas nós caminhamos em duas alas, uma atuação direta lá na Bolívia, através do CAD, e outra aqui na sede da igreja. Esse ano, no início do ano, nós retomamos uma parceria com o SENAC, que já existia alguns anos atrás, por algum motivo, foi interrompido, e no início desse ano, nós retornamos essa parceria com o SENAC, porque também a gente precisa cuidar de vida e colocar pessoas, preparar pessoas. Há um dito popular que vivemos uma época que o conhecimento nunca é demais.
E quem realmente não está preparado para o mercado vai ficar totalmente fora. E a nossa igreja caminha nessa direção, preparando jovens para inserir no mercado de trabalho, possibilitando a nossa juventude que eles possam estar adquirindo conhecimento, porque conhecimento nunca é demais e é a única coisa que ninguém tira das pessoas, tira de você, é conhecimento. Nós vamos estar exibindo algumas fotos. Thaís vai estar projetando através dessas turmas as ações do Ministério de Ação Social no primeiro semestre. Pode ir passando. Aí foi uma reunião preparatória com a coordenadora do SAC, pastor Clodoaldo, eu e a coordenadora do Ministério de Ação Social, Jailza. Aí, essa aí seria depois, Thaís. Seria depois, mas aí já é a última. Era aquela sequência de slide que foi onde tem as turmas de jovens aprendizes, turma de cuidador de idosos. Jornada iniciada com as 2 primeiras turmas. E aí vem, no primeiro semestre formamos 5 turmas de jovens aprendizes. Foram aquelas 2 turmas primeiro que passou, mas essas 3 aí são jovens que saem com certificado pelo SAC. Vai passando. Curso de recepcionista. Foi um curso também bastante concorrido, muita gente se inscrevendo, e aí está realizações, as aulas sendo ministradas. Técnica de venda e atendimento ao público. Também realizamos 2 turmas. Todas essas turmas já foram concluídas. Pode avançar, Thaís. Nações básicas de rotina administrativa. Foram 3 turmas. Vocês estão vendo aí? Também já todos concluídos. São cursos com a carga horária com 160 horas, 120, 200 horas. São cursos longos que realmente... Aí foi o curso de cuidador de idoso, também um curso que... E quem precisa de um profissional dessa área sabe a dificuldade que é de encontrar uma mão de obra especializada, preparada para exercer essa atividade de cuidador de idosos. Aí foi uma participação na conferência que aconteceu aqui, e a nossa igreja participou dessa conferência municipal que aconteceu aqui na nossa igreja. Queridos, aguenta aí, Thaís, esses foram os cursos já executados, concluídos, e na próxima terça-feira, pastor Clodoaldo, esses 3 cursos terão o seu início. Técnicas de operações de supermercado. É um curso que foi bastante concorrido, com 25 alunos, todos os cursos foram com 25 alunos. Gestão de marketing de venda também, e primeiros socorros. Então, esses 3 cursos vão estar começando na próxima terça-feira. Peço aos irmãos que orem para que a nossa igreja continue proporcionando à nossa juventude, ao povo, à sociedade na qual a nossa igreja está inserida, que seja uma ferramenta de transformação de vidas. Esses 3 cursos estão começando na próxima terça-feira. A partir dessa semana também, todas as quinta-feiras, das 14h17, há anos atrás, quando Jailza coordenava esse ministério, ela tinha um atendimento, na época que o pastor Adelso era pastor dessa igreja, e Jailza fazia um atendimento paralelo às agendas do pastor Adelso. Fazia um momento de escuta nas áreas social, e em algum momento, quando necessário, era
conduzido. Dessa vez vai ser diferente. Ela vai estar disponibilizando todas as quinta-feira, das 14 às 17, um momento de escuta na área dela, informação social, para que possa estar orientando. São muitas as pessoas que têm dificuldade, às vezes, de acessar aquilo que é direito, por falta de conhecimento. E, às vezes, deixa de ter algo nessa área social por falta de conhecimento. Então, você que quiser, tiver alguma dúvida, alguma demanda, e não saber como começar, a partir dessa semana, que se inicia todas as quinta-feiras, das 14 às 17, ela vai estar dando esse expediente aqui, esse momento de escuta. Orem por isso, para que seja bênção na vida das pessoas e que a nossa igreja continue sendo um farol aqui nessa cidade. Pastor Clodoaldo. E como igreja estejamos orando para que Deus continue ampliando a nossa visão e ampliando também as nossas ações. Meus queridos, queremos apenas lembrar que nós estamos com um standzinho aqui na lateral, perto da cantina, e você que deseja investir no trabalho missionário e social ali do CAD, você pode aderir à campanha Doe Esperança. É a forma de fazer essa doação. Os nossos irmãos estarão ali dando a orientação para você e você fazer a sua adesão. Lembrando também que há um recurso que é destinado para algumas instituições, através da sua nota, é um show. Também temos uma equipe que poderá fazer o seu cadastro, todas as vezes que você comprar no comércio, e você solicitar que a sua nota tenha o seu CPF, com esse cadastro, os recursos virão ali para a nossa instituição. Quero lembrar também aos irmãos da nossa Assembleia Geral Extraordinária na quinta-feira, para a apresentação da comissão de indicação, para iniciarmos então o processo de eleição da nova diretoria e liderança para exercício 2026 e 2027, mas é importante que a igreja, acima de tudo, esteja orando por esse processo. Irmão Laurindo? Em tempos, queridos, porque, Thaís, agora sim, projeto vídeo. A igreja está construindo, através do Ministério da Ação Social, está construindo uma casa, e é um momento de prestação de conta, para que os irmãos que têm também participado com muito, enfim, que os irmãos têm contribuído para que isso aconteça, também é um momento de prestação de conta, de ver em que estágio está. Nós temos um vídeo aí, Thaís vai estar projetando, e nós oramos para que ainda esse ano a gente possa estar concluindo essa construção.
Tá aí, irmão, a construção está nesse estágio, está toda rebocada, as caixas de 4x2 todas assentadas, faltando apenas um cômodo para concluir o contrapiso, e aí sim entrar em pintura, sentamento de concluir, enfim, caminhando para a conclusão. Também o nosso desejo é que a igreja continue abraçando essa causa e se envolvendo cada dia para que a gente possa estar ainda esse ano concluindo essa construção. Essas são as atividades do Ministério de Ação Social dessa igreja, além das demandas diárias, né? Demanda diária que não para, e não são poucas. Vamos colocar de pé? Vamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem permitido fazer como igreja, declarando a sua bondade. Estaremos cantando Bondade de Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem sido tão maravilhoso, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso. Então, abra o seu coração agora e faça essa oração de gratidão ao Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo. E Ele prometeu em sua palavra que estaria conosco todos os dias, cuidando de nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto
Podeis assentar, meus amados. Está conosco o pastor Adelson Augusto Santa Cruz, conhecido de muitos irmãos aqui, por ter pastoreado esta igreja por quase 11 anos. Ele está acompanhado da irmã Noêmia, também do Lucas, e durante o dia, o Vitor, que está aqui, o Vitor já seguiu, o Lucas já foi, e Vitor e a Nora Ana. As crianças? Certo. As crianças, eu sempre esqueço as crianças, meu Deus do céu. Eu acho que vai funcionar bem quando colocar isso aqui para mim. Cadê as crianças? De 3 a 8 anos. Enquanto as crianças vêm, eu vou aproveitar o pastor Adelso aqui, ele vai orar pelas crianças. Mas o pastor Adelso, a equipe também que vai trabalhar com as crianças, cadê os irmãos, por favor? E as crianças de 3 a 8 anos. O pastor Adelso é um homem de Deus, uma liderança denominacional importante para nós, referência, e nós louvamos a Deus pela vida dele, por ele ter aceitado ao nosso convite e poder trazer a palavra de Deus de forma desafiadora ao nosso coração. Neste momento estou entregando a palavra a ele vai orar, aproveitar ele aqui, orar pelas crianças, orar pela equipe do Ministério Kids, e na sequência ele estará conduzindo a mensagem. Ok, vamos orar. Bendito Deus, como é bom estar na tua casa, casa de oração. Como é bom acolher os pequeninos como o Senhor orientou. Neste momento nós colocamos cada criança em tuas mãos. Pedimos a tua bênção e unção sobre os voluntários que vão ministrar sobre elas. Que sejam instrumentos de Deus para abençoar estas vidas. Usa poderosamente cada voluntário. Abençoa estas crianças e através delas suas respectivas famílias. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que bom estar novamente aqui pela segunda vez nesse dia, esse encontro. Nos é muito precioso rever tantos irmãos, abraçar. Não dá para fazer isso com todos, mas pude matar a saudade, dar um cheiro, um beijo, um bocado de gente boa. E a gente deixa aqui um caloroso abraço. Eu queria estar citando nomes, e aí eu quero me dirigir ao meu querido Chiquito, gente muito boa. Foi bom revê-lo, estar contigo. Que a bênção do Deus de toda consolação seja sobre a tua vida, e que Deus te abençoe poderosamente. A toda a igreja eu quero fazer minhas as palavras do rei Dario. Dario, quando ficou impactado com o Deus de Daniel, o Deus que livra e salva, ele escreveu um texto para que todas as nações temessem e tremessem diante do Deus de Daniel. Ele faz um tratado teológico que nem todo pastor evangelista prega. É o Deus que livra e salva, o seu domínio não tem fim. Tá. E mandou, no exercício do seu mandato como um grande imperador, um grande governante, que as nações temessem. E ele inicia sua carta com uma palavra de bênção. Daniel 6:25 diz assim: paz vos seja multiplicada. Eu queria deixar essa palavra de bênção para toda a igreja, para cada visitante, cada pessoa que nos acompanha. Que a paz vos seja multiplicada. E olha, ela já tem uma nota positiva, pastor Clodoaldo, porque já admite que tem paz aí. Você só multiplica aquilo que já tem, né? Então, apareceu umas vaquinhas lá no meu pasto, eu quero que elas multipliquem, né? Então, tem aí 3, vai lá. Então, já tem uma semente. Para multiplicar a poupança, tem que ter a poupança e um dinheirinho lá. Então, já tem paz de Deus aí, sim ou sim? Então, que a paz vos seja multiplicada. É o desejo do coração. Agora, deixa eu te dizer uma coisa.
paz, a shalom de Deus, é muito mais do que ficar sozinho naquela beira do mar ali, lá nos Garcês, né? Ou vendo a lua nascer ali sobre o oceano, ou estar lá naquela fazenda, Jarildo, ouvindo o canto do Papa Capim, lá onde você nasceu, lá na origem, ali perto de Brejões, ali para cima, você sabe o nome do, né? Ouvindo o canto do Papa Capim. A gente diz, esse lugar é uma paz, porque está longe do trânsito, da buzina, do celular, da agitação. Esse lugar é uma paz. A gente acha que paz é quietude. E é. Ou então, Orlando, a gente acha que paz é lugar, é ausência de conflito. Como é que está com Gracinha? Estou em paz. Então, eu sei que não estão brigando, não é? A gente acha que paz é isso. A nação está em paz, né? A nação está em conflito, está em guerra. A gente associa o conceito de paz à ausência de guerra ou lugar de sossego, de quietude. Está correto, a língua ela é dinâmica. Mas, Peter, quando a Bíblia fala de paz, tem um conceito muito mais amplo. A melhor ideia que eu posso usar para transmitir o que está aqui sobre paz é que paz é bênção completa. Quando o israelita ia adorar e o sacerdote o abençoava, ele dizia que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a bênção completa. A ideia é que Deus vai te abençoar. Essa bênção vai ser tão grande, tão ampla, vai alcançar toda a tua vida que o teu coração vai sossegar. As tuas inquietações vão ceder. As tuas preocupações vão ser dissipadas. Tua ansiedade vai embora. Você vai ficar tranquilo, calmo, sereno, como diz a música. Essa palavra que eu deixo para você, que está na Bíblia, em vários textos, mas eu cito a de um rei, impactado por esse Deus grandioso que nós temos, disse assim, paz vos seja multiplicados. Amém? E como diz os irmãos pentecostais, eu peço licença para citá-los, receba! Receba é de coração, tá bom? Depois o Clodoaldo conserta aí os meus exageros pentecostais. Amados, eu quero aproveitar para parabenizar o pessoal do Centro de Desenvolvimento, CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, pelo trabalho que tem realizado. A conferência é só uma oportunidade da gente refletir, da gente fustigar, sensibilizar, mas o trabalho já vem sendo realizado. Parabéns. Parabéns à igreja pela visão, pela iniciativa, pelo Ministério do Instituto Butar. Parabéns ao trabalho, ao Ministério de Ação Social, aqui que vai além do CAD e do Instituto Butar. Eu fico feliz com o relatório, com aquilo que foi compartilhado aqui. Isso é uma prova que essa igreja de Deus, que vocês são filhos de Deus, como veremos na prédica dessa noite. Mas recebam minhas felicitações, eu os parabenizo, né? E que Deus continue usando vocês de forma extraordinária. Pela manhã nós falamos aqui, usando o texto de 2 Coríntios, onde o trabalho social dos macedônios foi uma manifestação, uma expressão, uma materialização da graça, supriu necessidades, superou expectativas e fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Eu quero remeter os irmãos hoje à noite ao texto de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Eu gosto muito do estilo joanino, ele é dos meus. João é o autor do é ou não é. Nessa época de gente duvidoso, que uma coisa, mas acha que é outra. Ou é filho de Deus ou não é. João é assim, ou nasceu de novo ou não nasceu. Ou permanece em Deus ou não permanece. Não tem meio termo, não. E no capítulo 3, que nós vamos ler uma parte, João vai falar de como os filhos de Deus se manifestam, como é que eles se expressam. Então, a ação social, 1 João, dentro da temática, mas é a manifestação dos filhos de Deus, a nossa abordagem. 1 João 3, nós vamos ler os versos 16 a 18.
1 João 3, versículos 16 a 18. João 3,16, 1 João 3,16, é uma espécie quase de aplicação prática do Evangelho de João 3,16. Então, antes da leitura, só para a sua memória, quem lembra aí do Evangelho, o Evangelho de João 3,16, vamos bora dizer juntos na versão antiga? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos agora para 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, segura aí, é João, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É a pergunta para fustigar. Viu o irmão necessitado, teve como ajudar, teve recursos, não fez nada. Como pode permanecer nele o amor de Deus? O que João está dizendo, que se você não faz nada, o amor de Deus não está em você. Aí ele faz um apelo. Filhinhos, e aí é bem carinhoso, filhinhos, não amemos de palavras, só de conversa, nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavras, a ideia é só de palavras, nem de língua. Amemos de fato, de ações, amemos de verdade. Que Deus aplique essa porção lida da sua palavra em nossos corações. Podem sentar, queridos. Me situar aqui no tempo. Como disse, João, que foi um dos apóstolos que mais viveu o suficiente para ver as primeiras distorções. E João, ele faz uma defesa da fé, e na sua carta ele, entre outras coisas, fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Ao falar sobre a manifestação dos filhos de Deus, ele entra no amor na prática que nos leva a esse trabalho social. Daí o nosso tema, ação social em 1 João 3. Deixa eu fazer algumas proposições com base no capítulo inteiro, mas de alguma forma concentrados na porção que nós lemos. Vira o slide para mim, para que vocês saibam, em primeiro lugar, que em 1 João 3, a ação social é descrita como uma das manifestações dos filhos de Deus. Ou seja, onde tem uma igreja de Deus, onde tem filho de Deus, e aqui aquele que nasceu em Cristo Jesus, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. A minha experiência com o novo nascimento me fez filho de Deus. Amém? Quem tem certeza, quem tem convicção que é filho de Deus, levanta a mão, dá um glória a Deus, bem batista. Diga assim, eu sou filho de Deus. Acho que a torcida do Bahia diz mais alegre que é Bahia do que você. Tu pode dizer com mais vigor, eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Pois bem, essa é a nossa comum experiência. Eu recebi a Jesus, eu recebi o Espírito de adoção, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. João está dizendo, portanto, agora como filho de Deus, a gente se manifesta para a sociedade. E como é que os filhos de Deus se manifestam? Ao longo do capítulo 3, João diz que há 3 marcas, 3 distintivos dos filhos de Deus. Do verso 1 até o verso 7, João vai dizer que o Filho de Deus é santo. Ele nasceu de novo, ele não vive mais em pecado. E aí João, no seu melhor estilo, aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. Se você já nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você foi selado com o Espírito Santo, você agora vive em santidade. Os filhos de Deus são santos. Amém? Então diga comigo, os filhos de Deus são santos. Essa é a primeira manifestação. João vai dizer, em segundo lugar, que os filhos de Deus amam. Poderia dizer servem.
João vai dizer que aquele que não ama, no capítulo seguinte, não conhece a Deus. João vai nos desafiar a amar o próximo como Jesus nos amou. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós e agora nós devemos dar a vida pelos outros. E esse amor ao qual João se refere é um amor prático. Os filhos de Deus amam e não amam só de palavras, Clóvis. Os filhos de Deus amam de verdade com ações concretas. O filho de Deus que ama, quando vê a pessoa necessitada, ele não fecha a mão, ele não fecha o coração, ele faz alguma coisa. Os filhos de Deus amam e porque amam, servem de fato. Amém? Então, segundo lugar, os filhos de Deus amam. Bora dizer juntos? Os filhos de Deus e porque amam, servem. Aí que entra nossa proposição. Mas deixa eu falar a terceira característica. Os filhos de Deus são obedientes. João termina o capítulo dizendo que seu mandamento é este: que creamos em Deus e amemos o irmão segundo o seu mandamento. Ele diz: olha, aquele que guarda os mandamentos, aquele que tem esse espírito de servo, de obediência, permanece nele. Ei, quem não é obediente não permanece nele. Quem é desobediente tem um sintoma diabólico, do diabo, do demônio, que é rebelde desde o princípio. Nós andamos segundo essa inspiração do passado, está lá em Efésios 2. Do Espírito, Vanusa, que agora opera nos filhos da desobediência. Mas agora nós somos obedientes. Então João põe 3 características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são santos, os filhos de Deus amam, os filhos de Deus obedecem. Dentro desse segundo ponto, não, pode deixar no primeiro ainda, viu, meu querido? Volta lá. Volta lá para o primeiro slide e só muda ao meu comando. A ação social é descrita como uma das manifestações do Filho de Deus. Os filhos de Deus se manifestam nesses 3 vetores: santidade, amor que serve e submissão. É uma das manifestações do Filho de Deus. E aí eu quero chamar a segunda delas, que é o amor que serve. Se somos filhos de Deus, devemos manifestar isso com uma vida de serviço. E aí está a pergunta inquietante de João. Como é que eu vou dizer que o amor de Deus permanece em mim? Há uma contradição ao ver o meu irmão por quem Cristo morreu sofrendo e eu não faço nada. Vocês estão acompanhando o raciocínio de João? Aquele que possuir recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pega esse versículo e a ideia de João aqui é o contrário. Aquele que está no amor de Deus, aquele que é verdadeiro filho de Deus, diante deste cenário, ele abre o coração, ele ama de fato, ele ama de verdade. Daí a minha conclusão que está em tela. A ação social é uma das manifestações dos filhos de Deus, daqueles que amam e que são solidários. Amém? Bora ler esse tópico para fixá-lo. A ação social é descrita como uma das manifestações dos filhos de Deus. Ok? Vamos avançar. Agora sim, vira o slide para mim. Em 1 João 3, a ação social é descrita como expressão prática do amor que pregamos. Essa é a verdade numa outra perspectiva. Nós somos o povo que falamos do amor. Nós somos o povo que cantamos o amor, que apresentamos o amor de Deus. Um dos conceitos primeiros que a gente aprende sobre Deus é que Deus é amor. Quem não cantou lá no departamento infantil, né? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de qual que foi que a gente aprendeu? Que Deus é amor. Eu acabei de dizer que os filhos de Deus amam. Então eu prego sobre o amor. Na ação social, eu vou fazer uma prática demonstração do amor que eu prego. Na ação social eu vou dar vida ao meu discurso. Alguém já disse que a ação social é o amor
em trajes de trabalho. Aí João vai dizer, olha, nós não devemos amar só de língua, é para amar de fato, de verdade. Assim deve ser o amor. O mundo já ouviu sobre o amor, em prosa e em verso. O mundo precisa agora ver aquilo que dissemos, essa materialização do amor. Quem não se emocionou com Zé de Paula cantando, o amor é tudo, feliz é quem ama. Mas nós temos amado assim. Então guarde isso no seu coração. Precisamos fazer uma junção entre o discurso e a vida, entre a teoria e a prática. Isso vai elevar o nosso conceito e o nosso testemunho perante a sociedade. Uma das coisas que nos acusam é que nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós falamos de justiça e somos tantas vezes injustos. E acho que justiça foi um dos temas da semana. E como nós nos posicionamos diante desse quadro? Nós falamos em amor e temos corações petrificados, fechados. Queridos, não se assustem. Estamos vivendo o cumprimento de profecias. Textos claros que vocês sabem de quais estão se cumprindo. Eu vou dizer, lamentavelmente, às vezes nós somos afetados. Vou dar um exemplo. Vocês vão completar o versículo para mim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns esfriará. Ah, não é alguns, não? Na versão revista e atualizada da primeira de Valência, pensei que era só alguns. Ah, não é não? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quantos? De muitos esfriará. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que a iniquidade está ou não está aumentando? Está aumentando? Se isso é verdade, o que recitamos da Bíblia, se essa constatação da iniquidade que se multiplica é verdade, qual é a consequência prática? O amor está... E, lamentavelmente, meu irmão, isso te afeta. Isso afeta a mim. A gente vai criando uma casca grossa. A gente vai ficando indiferente, Zildo. Cenas que outrora nos levavam às lágrimas. A gente começa... Um dia eu estava tentando uma visita em um hospital, e aí tinha um drama de alguém que chegava lá, a pessoa gemendo, se contorcendo de dores. Aí o profissional que passou por ali, olhou e tal. Aí eu cheguei e disse, não mexe contigo, não? Ah, pastor, a gente vê isso todo dia, toda hora, sem que... O negócio de me virar o estômago. A pessoa olhou com a maior naturalidade. Então a gente vai conviver com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta iniquidade, com tanta coisa errada, que a gente vai reagir com insensibilidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Inclusive o céu, meu irmão, se você não vigiar e não receber essa palavra, filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato. Os filhos de Deus, a igreja de Deus, precisa manifestar amor de fato. E como é isso, pastor? Em trabalho social, como que essa igreja tem realizado. Nosso discurso não tem que ser só de palavra. Alguém já disse, pregue sempre, se necessário, use as palavras. A gente precisa viver, servir. Como eu disse, o serviço é o amor em trajes de palavras. O Senhor Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu contei de manhã, e deixa eu repetir aqui, aquela ilustração de Jesus em João 13, que para mim é impactante. Ele dá uma das últimas aulas aos seus discípulos. E era uma aula sem palavras, professora Cláudia. Porque ele levantou da mesa, não disse nada.
Tirou a roupa de cima sem dizer nada, pegou a bacia e a toalha sem dizer nada e começou a lavar. Teve um tempo aí. Se Pedro fosse um dos últimos, tem vários minutos sem dizer nada. Os discípulos chocados, impactados, estarrecidos. E só houve uma interrupção do silêncio daquela aula com ação prática, porque Pedro interpelou. Não, é eu que tenho que lavar os teus pés, tu vens a mim. Isso foi um parêntese da aula. Aí Jesus, não, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedrão já burou o jogo, então está um banho completo. Não. Fecha o parêntese, Jesus continua sem falar nada. Quando ele põe a roupa, quando ele senta na mesa, é que ele abre a boca e não dá 2 minutos de fala. Vocês compreenderam o que eu fiz? Eu dei o exemplo para que vocês façam também. Foi o amor em ação. Como compreender o discurso da cruz? Amor em ação. Quando a Bíblia vai descrever, irmã Maria, sobre o Deus que amou, disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João diz que a prova do seu amor foi essa oferta de Jesus. Paulo escreve isso em Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus foi provado, comprovado num grande gesto de amor. Os filhos de Deus amam. Os filhos de Deus pregam. E a ação social, em segundo lugar, como está aí, tem que ser uma expressão prática da nossa pregação, do Deus que apresentamos, do nosso discurso de amor. Porque o mundo está desiludido. Algum tempo atrás, depois de uma eleição, falava que o amor venceu, gabinete de ódio, discursos. Onde é que está o ódio mesmo? Onde é que está o amor mesmo? Está entre os filhos de Deus. Não espere amor de agremiação esportiva, de partido político, desse ou daquele. Espere amor dos filhos de Deus. Que nós nos levantemos com o amor prático que o mundo precisa ver e ouvir. Amém? A ação social, aqui em 1 João 3, é descrita como a expressão prática do amor que pregamos. Terceiro lugar, vira o slide, nosso último slide. Em 3 João, a ação social é descrita como evidência da nossa experiência e da nossa condição. Na outra, eu chamei a atenção para a praticidade. Aí eu queria chamar a atenção para a nossa subjetividade. Como é que você está? Qual é a tua condição espiritual? No texto aqui, João faz um apelo sobre permanecer ou não permanecer em Deus. A ideia de que se eu estou em Deus, se eu conheço a Deus, se eu permaneço em Deus, eu vou agir socialmente. Qual é a tua condição espiritual? O que a ação social pode dizer a seu respeito? Pela manhã eu disse que a ação social dos crentes da Macedônia foi uma materialização da graça. Quem não conhecia a graça de Deus passou a conhecê-la naquele gesto de amor dos crentes, numa resposta aos irmãos pobres da Judéia. O que o mundo pode conhecer sobre Deus, sobre a graça, sobre o amor, através das nossas ações? A igreja do primeiro século, da era apostólica, deu um show de abnegação, de amor, de entrega e de serviço social. Durante muito tempo, nós espiritualizamos muito o discurso. Trabalhai pelo pão que permanece e não pelo que perece. Mas o Jesus que disse isso, disse: dá-lhe voz de comer. Jesus que disse isso se preocupou com a multidão faminta. O Jesus que disse isso agiu socialmente. Até na cruz ele estava preocupado com o amparo social da sua mãe, que àquela altura deveria estar viúva.
Lá na cruz, para mim é uma das cenas mais lindas. Ele olha e vê João junto a Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí o teu... Olha a preocupação com o amparo social daquela mulher que perdia o seu filho. E desde aquele momento, João a acolheu. O que temos feito? Falei de manhã aqui do drama do suicídio. Qual tem sido a nossa palavra? Quantas outras demandas sociais, porque as necessidades não são apenas da cesta básica. Que bom que tem iniciação musical, que bom que tem orientação profissional, esses cursos técnicos que eu estava ali vibrando, quase fluindo em mistério. Que coisa linda! Isso demonstra a nossa espiritualidade. A gente gosta de medir muita espiritualidade quando o cara está... Não é? Quando canta bem fervoroso, você diz assim: aquele irmão é fervoroso. Não estou dizendo que não é. Mas você pode provar o seu fervor servindo, amando, sendo útil, sendo vaso de bênção. Você pode provar que conhece a Jesus através do serviço. Deixa eu concluir com o texto dos Evangelhos. Esse texto é uma paulada. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 25, sermão profético, e aqui é para a gente concluir, viu? Em pleno sermão profético, Jesus conta duas parábolas aí em Mateus 25. A conhecida parábola das 10 virgens e o ensino, a parábola ela tem uma verdade central, o ensino dela é a vigilância. Depois Jesus fala sobre a parábola dos talentos. E a essência dessa palavra é diligência, vigilância e diligência. Depois de falar sobre vigilância, e aí tem a ver com espiritualidade, olhos abertos, estar atento. Depois de falar sobre diligência, tem a ver com trabalho, administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. Jesus encerra o capítulo falando do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, julgamento é tema da semana, né? Quando vier o Filho do Homem, ele vai se assentar no trono e todas as nações estarão reunidas na sua presença. Está aí Mateus 25, 31 em diante. A gente até canta isso, né? E por fim, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde encara. É um dos princípios da nossa fé. Cristo vai voltar. Quem crê nisso diz: Maranata. Quando voltar, ele vai julgar as nações. Está no texto. Minha pregação é simples, mas é bíblica. A gente está esquecendo da simplicidade, está na Bíblia. Está aqui. Ele vai julgar. Quando julgar as nações, você pode ir lendo aí a partir do verso 33, ele vai fazer uma grande separação. Está no texto. Vai colocar uma classe à sua direita e outra classe à sua esquerda. A um desses grupos ele dirá o seguinte, verso 34, vinde benditos de meu Pai, entrai, tomai posse do reino que vos está preparado. Verso 35, você está aí? Por que ele dá esse vinde bendito? Ele manda esse pessoal entrar. Porque tive fome e me deste, uma referência aí, e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro, era forasteiro e me hospedaste. Estava enfermo, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, foste ver-me. Verso 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Verso 40, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, sempre que eu fizeste a um destes pequeninos irmãos,
Como é que termina o versículo? A mim o fizeste. Aí a história prossegue, ele vai pegar o outro grupo, que está do outro lado, à sua esquerda, e vai dizer, apartai-vos de mim, porque... Aí vem o mesmo discurso, eu estava nu e não me vestiste, estava com fome, não me deste comer, etc, etc, etc. Eles vão perguntar, quando foi que te vimos assim, verso 40? Enfermo ou preso e não te assistimos? Ele responderá, verso 45, sempre que deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Estamos no grande julgamento, é o texto aqui, no dia da separação. Eu tinha uma dificuldade, pastor Clodoaldo, de pregar nesse texto, porque alguém pode escorregar teologicamente aqui e dizer que a salvação é pela obra. Leia com mais atenção. Não é pelas obras. Mas, pastor, não está... Não. A salvação aqui pelo seu posicionamento em relação a Jesus. A mim o fizestes, ou a mim deixaste de fazer. Salvação é decorrente da maneira como você se posiciona diante de Jesus. Está claro isso? Agora, como é que eu demonstro o meu posicionamento diante de Jesus, Laurindo? Servindo ao meu próximo. É através do serviço que eu demonstro a minha condição espiritual. É através do serviço que eu demonstro se o amor de Deus permanece ou não permanece em mim. 1 João 3. É olhando para o necessitado e servindo que eu manifesto o meu amor por Jesus. Sempre que fizestes a um destes, a mim o fizeste. Sempre que deixaste de fazer, você deixou de servir a mim. Quando Deus colocar diante de você, igreja, uma pessoa necessitada, e você tiver a oportunidade de servir, lembre-se disso. Essa é a perspectiva do cristianismo. Quando Paulo, na carta aos Colossenses, vai orientar os patrões como devem servir, diz assim, olha, tenha temor de Deus nisso aí. Lembra da relação com Deus. Quando fala como o empregado deve servir para agradar ao patrão, diz, olha, faça como se estivesse servindo ao Senhor, para agradar a Deus. Eu não posso esquecer de Deus na minha relação com o próximo. Eu não posso esquecer de Deus na minha relação em resposta aos dramas dos necessitados. Por isso João conclui o capítulo que fala da manifestação dos filhos de Deus, dizendo, olha, o seu mandamento é este, que creiamos em Deus e amemos o próximo. E se você é obediente, você vai viver nesta regra. A ação social demonstra a nossa condição e experiência espiritual. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, aqui a gente caminha para o final. A partir da tua resposta aos dramas sociais, aos dramas das pessoas ao teu redor, o que é que a gente pode dizer da tua espiritualidade, da tua condição espiritual? Eu quero trazer uma espécie de alerta, porque às vezes nós estamos envaidecidos com aquilo que nós pensamos que somos, que não paramos para pensar que não somos aquilo que nós pensamos. Lá em Apocalipse, tu que dizes que és espiritualmente rico e não sabe que és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Às vezes a gente está numa soberba espiritual, achando que somos os melhores, a melhor doutrina, a melhor igreja, o melhor crente, e nós estamos numa mediocridade espiritual tremenda, e isso é verificado na maneira insensível diante do drama da pobreza, diante das injustiças sociais, diante das pessoas ao nosso redor. Não, mas a igreja é missionária. Sim. E quantas portas se abrem quando a gente está fazendo o trabalho social. Por isso, queridos, em 1 João, a nossa resposta ao irmão necessitado confirma o nosso discurso e evidencia o tipo de crente que somos. Que Deus nos ajude. E que, com espiritualidade saudável,
estejamos a serviço das pessoas ao nosso redor. Ou melhor, que o nosso serviço às pessoas demonstre que somos uma igreja saudável, é o que está aí, servindo com amor e generosidade. Deixa eu encerrar com um versículo da Bíblia. Põe na tela para mim, queridos, 1 Pedro 4,10. Eu vou dizer 3 coisas fazendo um convite para você. 1 Pedro 4,10. E aqui a gente está concluindo. Você pode ler comigo o que está na tela? Servir. Essa conferência, esse discurso, é para te desafiar a servir. Na perspectiva de estar servindo a Jesus. A mim o fizestes. A orientação da igreja é para servir. Olha o texto que a gente colocou em tela. Servir uns aos outros. E eu encerro apontando 3 coisas a partir desse texto. Olha aqui para mim. Primeiro, a igreja tem orientação para o serviço. Nós somos orientados para servir. A igreja tem orientação para o serviço. Diga isso comigo. A igreja tem orientação para o serviço. Servir uns aos outros. Deixa eu dizer uma segunda coisa com base nesse texto que não pode deixar você de fora do serviço. Olha aqui para mim. A igreja tem capacitação para o serviço. Paulo manda servir conforme uma capacitação que foi dada. Pedro manda servir conforme um dom que você já recebeu. A ideia é que Deus já te capacitou para o serviço. Então, depois de te dizer que a igreja tem orientação para o serviço, eu te digo que você, igreja, tem capacitação para o serviço. Principalmente quem é batista, que crê que todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Amém? A igreja tem capacitação para o serviço. Bora dizer juntos? A igreja tem capacitação para o serviço. Então, olha só. Você é orientado a servir. Você é capacitado para servir. Vai ficar sem servir? Fique não. Tem juízo lá no final. Mas deixa eu dizer uma última coisa, porque não é só servir e servir de qualquer jeito. O texto diz, servindo como bons despenseiros. A igreja tem um padrão para o serviço. É como um bom dispenseiro. É um padrão de excelência. Não é como um dispenseiro medíocre, fazendo de qualquer jeito. A igreja tem um padrão de excelência. Que ao final dessa conferência, nós não apenas sejamos estimulados ao serviço, mas saiamos para servir seguros, convictos, que fomos capacitados e possamos servir com excelência para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja tem um padrão de excelência para o serviço. Espero vê-los envolvidos no serviço social e servindo com excelência para que Deus seja glorificado. Forte abraço, Deus os abençoe. Espero encontrá-los no dia do Vinde Benditos. A mim o fizestes. Mas antes disso a gente se encontra. Forte abraço, Deus abençoe. Devolvo a palavra ao pastor. Que decisões de serviço você precisa tomar nesse dia? Procure o ministério da igreja. Se a sua capacitação não é para o serviço social, sirva de alguma forma. Às vezes você não tem o dom da misericórdia, mas tem o dom da administração. Use essa habilidade para ajudar na gestão do Ministério de Ação Social. Mas a ideia é que o crente não fique de braços cruzados, esteja a serviço do Rei Jesus. Deus abençoe. Eu esqueci de dizer, mas que grupo de música tão abençoador. Estava ali, coisa linda. Parabéns, igreja, pelos músicos que vocês têm. Deus continue abençoando mais e mais. Vamos nos colocar em pé, irmãos? E essa canção fala sobre só é adoração, quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus anseios, além do meu próprio eu. Louve ao Senhor conosco.
viverei o verdadeiro amor. Cante conosco. Quando eu estender a mão, quando eu tiver compaixão E me importar um pouco mais com meu irmão, pois adorar também é ter compaixão. louva o Senhor. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Sem amor. Agora vamos louvar juntos. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória e viverei o verdadeiro amor. Quando eu estender a mão, quando eu tiver compaixão, Importar um pouco mais com meu irmão, pois adorar também é ter compaixão. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração se cabe o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Não existe adoração sem amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha o dom de profeta e saiba os mistérios do bem e do mal, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha uma fé que remove montanhas e dê o que eu tenho aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado pelo fogo, será em vão, de nada valerá. Só é adoração se eu amar. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A igreja poder assentar. Como igreja, queremos agradecer ao pastor Adelso Brandão Santa Cruz, a irmã Noêmia, Vitor e Ana, que acompanharam o pastor Adelso de férias. Ontem, fazendo aniversário, mas mesmo assim, disse sim ao convite da igreja para estar conosco nesse dia. Nós louvamos a Deus, pastor, pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue, nosso Deus continue te usando para a glória dEle e que continue sendo instrumento nas mãos do Senhor na propagação do Evangelho. Eu gostaria que os membros do Ministério de Ação Social presente pudessem estar aqui e o pastor vai estar orando por esse ministério, que o Senhor continue fortalecendo os seus filhos e logo em seguida estaremos fazendo o recitativo bíblico da nossa declaração de certeza. Irmã Dária Santana, Vanusa Oliveira, Vinícius Porto, Aide, todos os membros do Ministério de Ação Social, os diáconos presentes. Queridos, nós precisamos ter a compreensão que diaconia é chamado para servir, é serviço. Então, os diáconos, por força do ofício, são membros do Ministério de Ação Social. Pastor Adelso, ora por essa equipe. Vamos ficar em pé, amados, para a gente ter esse momento de oração, de bênção. Eu queria que a igreja fizesse uma palavra de bênção usando os termos do Salmo 90, 17, assim: seja sobre vós a graça do Senhor nosso Deus. Todos juntos? Seja sobre vós a graça do Senhor nosso Deus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, invocamos a Tua graça sobre o Ministério de Ação Social desta igreja, e que uma das incontestáveis evidências desta graça sobre eles é que a obra de suas mãos seja confirmada. Usa-os poderosamente no serviço que lhes é confiado. Que eles não desanimem, que eles sirvam oportunamente, que eles sirvam estrategicamente, que eles sirvam em todo o tempo, sempre na perspectiva que estão servindo ao Senhor. E que através deste serviço, meu Deus, como foi dito aqui pela manhã, necessidades sejam supridas. E como resultado deste serviço, vidas sejam abençoadas e o Teu nome engrandecido, glorificado. Que o Teu reino possa se expandir através das ações sociais do ministério desta igreja. Toma toda a liderança, toma cada voluntário em Tuas mãos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a Tua igreja reunida, que ela também se desperte, se envolva em um ministério para a glória do Teu nome. Ao término deste culto, leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. E ali chegando, meu Deus, faze morada permanente. Oramos em nome de Jesus. Ao Teu povo, a Tua bênção. Queridos, só uma informação: terça-feira começa a Escola de Missões, Embaixadora do Reis. Fui avisado que retorna, inicia na próxima terça-feira. E a cantina estará, passe ali e abençoe ao Ministério Rede Kids, visitando em um momento de comunhão também. Vamos recitar a nossa declaração. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Graças a Deus.
Saia daqui louvando ao Senhor, porque Ele é santo, por tudo que vimos e ouvimos neste lugar. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória